Hoje eu vou estar falando com vocês sobre formação de novos hábitos para que você comece 2022 com o pé direito. Então, vamos pro vídeo. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está falando de formação de novos hábitos é justamente identidade. Esse é o fator principal sobre uma formação de um novo hábito. Vou dar um exemplo para você. Foi feita uma pesquisa com ex-fumantes onde eles chegavam para os participantes e perguntavam, vamos imaginar que isso daqui é um cigarro. Eles chegavam para os participantes e perguntaram, você aceita um cigarro? E eles notaram que tiveram duas respostas distintas, onde que o grupo 1 respondia, não, eu não posso, estou tentando parar de fumar. E o grupo 2 falava, não, obrigado, eu não fumo. E pode parecer que essas duas respostas eram muito parecidas, e realmente elas são. Só que elas têm uma diferença de identidade, onde que a pessoa ela não precisa se submeter a ser controlada por aquele hábito ou aquele vício que acabou sendo gerado. Ou seja, é ela que controla o hábito de não fumar e não o cigarro que controla a vida dela. Que é justamente esse grupo 2 que falava, não, obrigado, eu não fumo. Já o grupo 1 falava, não, eu não posso, estou tentando parar de fumar. Essa pessoa ainda se coloca num ar de vítima, onde que quem controla os hábitos dela é o cigarro e não é ela quem controla a situação. Então, só da gente ter essa mudança de mentalidade é o fator principal para a mudança ou manter um hábito bom de qualquer maneira. Mas agora, antes de prosseguir, queria pedir para você curtir esse vídeo, que o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e ele vai compartilhar isso para mais pessoas. Mas agora vamos falar do segundo fator que é muito importante para você manter um determinado hábito, que é justamente você facilitar esse hábito. E uma das formas de você facilitar esse hábito é o mais importante primeiro. E como assim, o mais importante primeiro? Se você tem maior dificuldade de beber água todos os dias, a melhor coisa que você pode fazer é, assim que você acordar, já começa ingerindo 500 ml de água ou até 1 litro de água, que é, por exemplo, o que eu faço. Para eu bater minha meta de 3,5 litros, que essa é minha meta de ingestão de água. E para você saber o quanto de água que você tem que ingerir, basta você pegar 35 ml e multiplicar pelo seu peso. Esse valor vai ser o mínimo de água que você deve ingerir todos os dias. Por exemplo, tem que bater 3,5 litros. E quando eu acordo e já tomo 1 litro de água inteiro, uma boa parte do caminho já foi feito. Então, só vai faltar para mim 2,5 litros, onde eu acabo fracionando de 500 ml em 500 ml, porque isso acaba me facilitando também. Então, todas as formas que você consegue se facilitar é o melhor dos mundos. Então, se para você, por exemplo, é difícil você beber 200 ml toda hora, ou de 30 em 30 minutos de beber um copo de água, é mais fácil você colocar uma grande quantidade em um determinado período de tempo, que isso vai fazer com que você facilite o hábito que você queira fazer. Se fazer atividade física é ruim para você, é algo cansativo, primeiro, opte pela atividade física que você tenha maior familiaridade. Por exemplo, tem muitas pessoas que não gostam de fazer atividade física. Por quê? Porque elas fazem, por exemplo, eu faço musculação e eu não gosto de fazer musculação. Porque é uma atividade física muito solitária, se você não fizer com algum amigo. Então, às vezes, faz mais sentido você fazer uma atividade física em grupo. Seja um vôlei de praia, seja uma arte marcial, seja crossfit, que normalmente faz um grupo de pessoas. Então, isso faz com que o hábito ele acabe ficando mais fácil de ser concretizado. E como a atividade física acaba sendo mais difícil de algumas pessoas a concluírem, então o que você pode fazer? Acordei e vou fazer atividade física. Então você acaba facilitando para você fazer esse hábito, quando você acaba fazendo o mais importante primeiro. E depois você fica livre para fazer o que você quiser, porque o hábito mais difícil você já acabou fazendo. Um outro fator é justamente o empilhamento de hábitos, que seria o quê? Seria você juntar aquilo que você precisa fazer com aquilo que você quer fazer. Vamos supor que você adora comer chocolate, mas você não gosta de fazer atividade física. Você pode fazer um empilhamento de hábitos, onde que primeiro eu vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Então, eu só vou, por exemplo, comer chocolate quando eu fizer atividade física. Minha própria namorada é um exemplo disso. Ela só ia para missa, que era o que ela queria fazer, ir para missa aos domingos de manhã,
depois que ela fizesse atividade física. Ou seja, ela acordou, vai fazer atividade física, vai tomar banho, tomar o café da manhã e depois vai para a missa. Se não, se ela for para a missa e depois for para casa, a chance de evitar a atividade física, pelo menos aos domingos, acaba sendo muito maior. Então esse empilhamento de hábitos acaba ajudando bastante. Agora, antes de eu chegar nessa última dica, que ela é muito boa, você coloca aqui nos comentários quais são as suas metas para 2022, porque aí eu vou ficar sabendo e a gente pode compartilhar justamente as nossas metas. O quarto e último fator é o crossover de hábitos. E o que isso significa? Seria justamente uma mistura de hábitos, onde que você vai acabar optando por um hábito que você tenha de fácil acesso, onde que você não tenha que gastar muita energia, você tem uma geração de dopamina muito grande. E dopamina, para quem não sabe, é um hormônio da motivação, onde que você acaba tendo uma excitabilidade muito maior. Ou seja, quando você mexe no celular, tá mexendo, por exemplo, no Instagram, e você vê que novas pessoas começaram a te seguir, ou que mais pessoas estão conversando com você naquela aba de mensagens, ou que mais pessoas curtiram a sua foto, tudo isso faz com que você tenha uma geração de dopamina. Por isso que existem hábitos que geram mais dopamina do que outros e com uma facilidade muito maior. Por exemplo, é muito mais fácil a gente ter uma geração de dopamina no celular do que, por exemplo, fazendo atividade física. Sem contar que a atividade física gera um gasto energético muito grande e o nosso corpo, ele pensa na facilidade. Como eu consigo economizar energia? Evitar fazer atividade física. Melhor você ficar sentado, mexendo no celular ou assistindo televisão. Então ele pensa, sempre vai preservar para que você economize mais energia, porque isso foi o necessário milhares de anos atrás, quando a gente estava falando sobre sobrevivência. Mas agora, como a gente consegue estocar comida, a gente não precisa justamente disso. Então a gente tem que nadar contra a maré. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa, o meu pai ele não gostava de fazer atividade física, por exemplo, musculação. Ele não via gosto para fazer isso, nem de fazer caminhada na rua. Então o que a gente fez? A gente comprou uma bicicleta ergométrica, como ele não queria ir para atividade física, fazer atividade física na rua, compramos uma bicicleta ergométrica e colocamos ela na varanda, onde ele vai fazer atividade física quando ele chega do trabalho e assiste TV simultaneamente. Dessa forma ele tem a geração de dopamina, ele tem o prazer que assistir televisão gera nele e ao mesmo tempo ele está fazendo algo que ele realmente precisa, que é sair do sedentarismo e fazer atividade física. Então é algo excelente que você pode unir esses dois fatores. Seja até você ir para a academia e ficar no seu fone de ouvido, ouvindo um podcast, ficar assistindo uma notícia, que normalmente, seja na esteira quanto na bicicleta ergométrica que tem, por exemplo, na academia, elas acabam tendo justamente essa televisão e ali é um local onde você consegue ficar assistindo. Ou você pode assistir a televisão, ou você pode ouvir uma música que você goste, ou qualquer outra coisa do tipo. Ou seja, fazer essa junção acaba facilitando muito mais. Até tem estudos que nos mostram que a nossa atividade física tende a melhorar a nossa intensidade e melhorar o desempenho quando a gente faz escutando uma música. Ou seja, às vezes a pessoa até espera o refrão daquela música que ela tanto gosta para começar a pegar pesado do exercício. Então a música acaba gerando uma descarga de dopamina e vai gerar uma motivação maior para você fazer aquele determinado exercício. Então isso vai acabar te facilitando muito se você aplicar todos esses fatores na formação de novos hábitos em 2022. Agora, resumindo todos esses fatores que eu falei com você. Primeiro é identidade, esse fortalecimento na sua mente a respeito de como você se vê para fazer aquela determinada rotina, que esse é o fator principal. O mais importante primeiro, você tem dificuldade de fazer alguma coisa? Então faça assim que você acordar para que você consiga concluir esse hábito que você tenha maior resistência. Terceiro, o empilhamento de hábitos. Então é você fazer antes o que você precisa fazer e depois de você fazer algo que você quer fazer. E o último, o crossover de hábitos, quando você junta algo que te gera muita dopamina e que você tem muita vontade de fazer, seja ouvir uma música, seja ver televisão, com o hábito de fazer, por exemplo, algo que você precisa, que é o caso de atividade física, por exemplo. Então você juntar todos esses fatores vai ser excelente para você concluir boas metas em 2022. Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês e tchau!